seja muito bem-vindo a mais um encontro para a gente falar aí sobre segurança da informação, nosso comportamento, aqueles pontos que nós precisamos nos preocupar para que tenhamos um ambiente digital, uma internet, para que tenhamos um compartilhamento e um uso digital das nossas informações mais seguros. Eu estou comentando aqui uma cartilha desenvolvida e publicada pela CertBR com conteúdo excelente e eu estou aproveitando essa cartilha para fazer alguns breves comentários, mas também para favorecer trazendo esse material aqui para um acesso mais simplificado para você, tá? Nesse nosso encontro nós vamos falar sobre redes sociais, como que nós estamos dentro dessas redes, que comportamento nós devemos ter, como que nós devemos nos preocupar com os nossos dados aí nesse ambiente. Meu nome é João Gonçalves, sou advogado aqui por Minas Gerais e já há algum tempo venho desenvolvendo ações em proteção e privacidade de dados, auxiliando empresas aí na composição, no desenvolvimento do seu projeto de adequação LGPD. Bem, vamos falar sobre redes sociais nesse encontro e a agenda que esse material traz para a gente é uma agenda bem interessante. Vamos falar sobre redes sociais, principais características, principais riscos, cuidados que nós precisamos ter e também, no final, algumas outras informações sobre a CertBR e os créditos desse material. Então a gente tem aí uma jornada legal para poder trabalhar e para falar sobre redes sociais, sempre importante falar sobre segurança da informação, especialmente nesse momento em que nós estamos evoluindo cada vez mais para o ambiente digital. Praticamente todas as nossas ações de trabalho, de relação financeira, de relação pessoal é feita aí no mundo digital e as redes sociais têm contribuído muito para isso. O que nós precisamos saber sobre redes sociais? Elas são redes de relacionamento e tem algumas características na rede social. Primeiro aqui, as pessoas, o usuário fornece informações sobre si. Ele permite que esse usuário acesse informações sobre outras pessoas. Essas ferramentas elas são utilizadas mais do que para fornecer informação e saber informação para poder se comunicar. O WhatsApp, por exemplo, uma ferramenta de comunicação, o direct do Instagram, do próprio Facebook, nós podemos citar aqui o Twitter também tem um direct. Então a gente tem ali ferramentas que favorecem a comunicação entre as pessoas que estão nessa rede, que estão naquele grupo. E há um cenário interessante que o algoritmo dessas redes, ele aproxima pessoas que têm semelhanças, que têm afinidades, características, objetivos e interesses comuns. Isso é muito bom pensando num cenário de conversa, bate-papo, mas pensando em diversidade e crescimento, amadurecimento, talvez isso possa ser repensado em algum momento por nós. Aqui uma parte, porque quando eu só falo com pessoas que têm o mesmo interesse que eu, que gostam das mesmas coisas que eu, que pensam como eu perco a oportunidade de ouvir o outro lado. E um cenário interessante, e muito da LGPD tem a ver com isso, é que quando nós deixamos de ouvir o outro lado, nós perdemos a nossa capacidade de argumentar. Porque se eu converso só com pessoas que gostam de azul, quando alguém me falar do amarelo, provavelmente eu não quero, provavelmente eu não gosto. E em algum momento desse processo, eu nem sei mais explicar por que eu gosto do azul em detrimento ao amarelo. Eu simplesmente odeio o amarelo. Isso é um cenário que a gente tem que repensar, mas é uma característica das redes. E uma outra característica importante que a gente precisa falar sobre rede social é que o conteúdo é totalmente gerado pelo usuário. A rede em si não gera nenhum conteúdo. Tudo é feito pelo usuário. E aqui está a grande questão. O quanto nós estamos gerando de conteúdo para essa rede, o quanto nós estamos nutrindo e nos expondo nessa rede. Como, por exemplo, diariamente, nós publicamos o que somos, onde estamos, o que gostamos, o que conhecemos, o que está acontecendo. Nós publicamos às vezes o que a gente está pensando, o que os seus amigos dizem sobre você, sobre mim, também está publicado ali. E em que estado, às vezes até estado emocional eu estou. Então veja o grau de vulnerabilidade que eu estou exposto, Eu tenho opiniões de pessoas sobre mim, informações minhas sobre mim, informações sobre os meus gostos, sobre os meus hábitos.
e eu vou publicando isso, deixando isso público, né? Eu vou tornando isso acessível. Então essa primeira parte é bem interessante para a gente refletir sobre o quanto eu quero estar acessível, disponível, o quanto isso pode me prejudicar ou me causar embaraço. Algumas características das redes sociais: fácil acesso, rápida velocidade para propagar informações, então algo que a gente colocou agora rapidamente está em vários locais, grande quantidade de usuário e algumas dificuldades, como por exemplo, de controle sobre as suas informações. Uma vez que você publicou, você não tem mais gestão sobre ela. Alguém pode ter printado, alguém pode ter gravado, alguém pode ter curtido, alguém pode ter recompartilhado e você perdeu a gestão sobre aquela informação. E uma dificuldade grande para excluir informações da rede, né? Não que não seja possível, mas a depender da propagação fica mais difícil, né? Bem, outra coisa que é bem interessante, eu não tenho controle sobre o tempo de disponibilidade das informações. Há um alto grau de confiança entre os usuários e aí a importância de saber com quem você está se conectando, porque você está passando informações suas, né? Mas também existem pontos interessantes como a observação de novas oportunidades de negócio e você está presente em diversos meios, né? Então, não é só ponto negativo, muito pelo contrário, né? O que as redes sociais têm de muito é ponto positivo. Aproximam pessoas, geram oportunidade, favorecem ali processos de vendas, processos de negociação, processos de relacionamento, né? Mas existem riscos, né? A gente falou alguns aqui já. E quais são os principais? O furto da sua identidade, então se você não tiver um comportamento adequado, alguém pode se passar por você. Alguém pode invadir o seu perfil e ter acesso a informações que você não queria que ela tivesse. Alguém pode usar suas informações contra você, conhecendo mais sobre a sua privacidade, a sua intimidade, te violando. A pessoa pode gerar dano à sua imagem ou à sua reputação, ou você mesmo pode gerar um dano à sua imagem e à sua reputação, a depender do que você curte e compartilha, né? Você pode receber mensagens maliciosas, então cenários desagradáveis, mas também cenários para exploração de vulnerabilidade. Você pode ter contato de pessoas mal intencionadas e a gente vai falar muito aqui nesse encontro sobre os nossos filhos, né? Os pequeninos, como que eles estão nessa rede. E você pode involuntariamente ter acesso a conteúdo impróprio ou conteúdo ofensivo que vai te causar aí um constrangimento ou às vezes até uma dor, um sentimento ruim quando você tem acesso a algumas imagens, a alguns cenários e às vezes é involuntário porque você está na rede e ela cai ali para você, né? Pensando nesses riscos, que cuidados nós devemos ter, que cuidados nós devemos pensar, né? O primeiro é sobre o nosso perfil. Senhas. Nós temos um material, né, aqui nesse canal, aqui nesse espaço, divulgado aí sobre senhas. Então volte nesse material, entenda sobre senhas, veja como você pode proteger a sua senha, mas aqui algumas dicas, né? Use senhas longas, 8 dígitos, letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, números, né? Para que você proteja e jamais utilize informações que podem te identificar, como seu nome, placa de carro, nome de filho, naturalidade, time de preferência e por aí vai. Seja cuidadoso com as suas senhas, evite usar as mesmas senhas em ambientes diferentes, né? Se você está usando uma senha num sistema, use outra senha em outro sistema. E quando utilizar computador de terceiro para executar alguma tarefa, faça de tudo para não digitar senhas naquele computador. E se digitar ou voltar para o seu computador, troque a senha. Habilite as notificações de login das suas redes sociais. Então sempre que você logar ou que o seu usuário logar, você vai receber uma notificação. Isso vai ajudar você a perceber se alguém está se passando por você, né? E se você tiver qualquer desconfiança, vá no seu perfil, pegue o registro de atividade, solicite o arquivo das suas atividades, faça uma auditoria para ver onde você possa ter sido violado ali, né? Evite cadastrar perguntas de segurança fáceis, como nome de cachorro, cidade que mora. Cadastre um e-mail de recuperação que você use e não aquele e-mail que você criou só para isso. Então cadastre um e-mail que de fato você use. E sempre que alguém estiver te mandando imagem indevida, que você perceber que é um perfil falso, que alguém te esteja incomodando, né? Alguém esteja te stalkeando, ou você esteja recebendo mensagens de spam, vendo que aquela pessoa é inoportuna, que aquele perfil é inoportuno, bloqueie, silencie, né? E denuncie o abuso. É o seu comportamento na rede
que faz a rede ser a rede, porque é uma rede de ambiente social, então nós precisamos atuar para a proteção dessa rede. Sempre navegue ou acesse a sua rede por conexões seguras, verifique se você está numa rede segura. Nós temos um material aqui sobre rede, né? Importante que você volte nesse material, identifique ali, falamos muito sobre rede e como navegar numa rede segura. Tenha esse cuidado aí de identificar sempre se eu estou ali no HTTPS, se existe um cadeado de bloqueio naquele perfil, se eu tenho um certificado SSL estabelecido, porque o tráfego das informações estarão protegidos, né? Vamos falar sobre equipamento. O computador que você usa ou o dispositivo móvel, é importante que ele esteja ali sempre com os softwares atualizados, com os aplicativos atualizados. Importante que você sempre tenha ali um anti-spam, anti-malware, um firewall instalado. Também é importante que você volte em um dos nossos materiais, né? Se não viu, material que a gente fala sobre computadores, né? Nesse material sobre computadores nós falamos bastante ali sobre como proteger o seu equipamento, ok? Bem, desconfie de mensagens que você receba que tenha sido enviado por desconhecido. Isso é uma forma de proteger seu equipamento. Essas mensagens podem ter sido enviadas aí de forma falsa ou por perfis invadidos, então tome muito cuidado. E seja muito cauteloso ao clicar em links, especialmente em links reduzidos, né? Aqueles links assim que são encurtados. Tem alguns encurtadores de links que pegam um link grande e colocam ele pequenininho para que você possa fazer um cadastro, fazer um acesso mais rápido. Tenha cuidado com esses encurtadores, passe o mouse, verifique a extensão, avalie para onde ele está indo. Tenha ali um cenário de precaução, isso vai ser importante para você. Preserve a sua privacidade. Em tempos de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa falar disso, né? E eu tenho comentado sempre que quando o pessoal que é um pouquinho mais maduro aí, né, como eu, né, já com alguma idade, nós escutávamos muito dos nossos pais, né? Olha, não conversa com estranho, não aceita presente, não deixa o estranho abrir a porta, entrar na sua casa, não atenda a porta para estranho. Gente, isso tudo vale para o ambiente digital. Então lembra ali do conselho ali dos seus pais sobre esse cenário. Isso tudo vale para o ambiente digital. Então, quando você estiver numa rede social, entenda, você está num ambiente público. Ali não há privacidade. Pense antes de divulgar. Uma vez que você colocou ali, não tem como voltar atrás. Bloqueie todas as opções de privacidade, seja muito rigoroso com a sua privacidade ou com as configurações de privacidade da rede. E embora não seja garantia de 100%, diminui, minimiza muitos impactos e responsabiliza o prestador de serviço, né? Mantenha o seu perfil e os seus dados sempre na condição privada, restrinja o acesso ao seu e-mail para você não ser inscrito em listas de mailing, né, para não ficar sendo incomodado. E quando você for confirmar a sua presença em eventos públicos organizados via redes sociais, tenha muito cuidado, tá? Isso é importante que você pense nisso, a sua privacidade precisa ser tratada. Seja seletivo quando for aceitar novos contatos e associar-se a grupos dentro de redes sociais. Não é porque está na internet que é verdade, então não acredite em tudo que você lê. Hoje nós temos as modificações de voz, as modificações de rosto, as edições de imagem e cada vez com muito mais qualidade. Então desconfie das informações, busque a fonte, tenha cuidado ao propagar esse tipo de informação. Você está conversando com alguém, ela te pediu uma foto, te pediu uma declaração, você está tendo um papo ali com alguém que você não conhece e ela te prometeu que não vai contar para ninguém. Não confie, né? Essa promessa de anonimato, especialmente em redes sociais, é uma promessa que ela, primeiro, não tem garantia de que vai ser cumprida e, segundo, você não consegue exigir dessa pessoa esse cumprimento, né? Até porque você nem conhece essa pessoa, né? Então, tome muito cuidado quando você divulgar informações sobre quem você é e sobre outras pessoas, né? Seja cuidadoso ao fornecer a sua localização. Eu sei que é uma delícia fazer check-in, né? Falar com os amigos onde a gente está, então, mas tome cuidado, tá? A sua localização ela pode expor você a um cenário de risco. Não divulgue jamais seu plano de viagem, né? E também não divulgue por quanto tempo você vai ficar fora da sua casa. Alguém com seu perfil rapidamente descobre onde você mora. Seja porque você mesmo já comentou que mora lá ou porque algum amigo comentou que você mora lá. Sabendo que você não está em casa, isso favorece muito episódios de furto, episódios de roubo, tá?
E quando você for fazer check-in, faça somente em locais movimentados. E escolha a hora de fazer o check-in na hora que você estiver saindo e não quando você estiver chegando. Se você gosta, não é que você não pode fazer, mas escolha fazer o check-in na hora que você estiver saindo. Deixe como última opção, quase que como check-out, tá? Isso vai aumentar ali a sua segurança nesse ambiente. Evite comentar em redes sociais sobre suas ações, hábitos e rotinas, e especialmente sobre ações, hábitos e rotinas de outras pessoas. Você tem que pensar que aquela pessoa tem que ter te autorizado, né? Se coloque no lugar daquela pessoa, né? Você está divulgando ali imagem, você está divulgando vídeo, você está divulgando um comportamento. Será que aquilo não pode ofender, não é ofensivo, não pode trazer um constrangimento para aquela outra pessoa? Então pense nisso antes de divulgar informações de terceiros. Proteja os seus filhos. Quando a gente fala dos pequenos, a gente tem que tomar muito cuidado. E esse material é bem legal, né? No final eu falo ali sobre o material que a CertBR disponibiliza para crianças. Está lá em internetsegura.br, se eu não me engano, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Informe os riscos das redes sociais para os seus filhos. Converse sobre isso com os seus filhos. Eu sei que às vezes a gente precisa de um tempo e o TikTok, o YouTube, uma rede social, o Instagram ali pode aliviar um pouco, né, a ansiedade da criança. Mas tome cuidado, né? As redes precisam ser limitadas. Existe limite de idade na configuração da própria rede. Então, às vezes você está distraído, seu filho está consumindo um conteúdo, aprendendo algo que não deveria ou que você não gostaria por não fazer parte dos seus valores, né? E uma vez eles expostos, eles vão correr risco, né? Outra coisa sobre exposição alguns de nós criamos perfis para as crianças e a gente acaba fazendo publicações em nome dela, colocando foto, fazendo vídeo. Isso pode gerar um constrangimento para a própria criança agora, especialmente em termos de redes sociais, que ela vai estar exposta, e os coleguinhas dela vão estar vendo isso, né? Como no futuro, né? E quando isso for ali exposto, pode trazer algum constrangimento. Então, tenha muito cuidado ao divulgar a imagem dos seus filhos. Pode parecer inocente, mas pode trazer um risco muito grande, ok? Oriente seus filhos, obviamente, para não se relacionar com os estranhos. Nunca foi tão importante essa orientação para os filhos, né? Não se relacione com estranho. Não forneça suas informações pessoais, né? Não diga quem você é, onde você mora, né? E também não fale dos hábitos. Explique os seus filhos para eles não falarem dos hábitos da família, tipo que hora dorme, que dia sai, onde frequenta, onde está. Isso é muito importante. Oriente seus filhos para jamais marcarem encontros. Os adolescentes aí, em especial, aproveitam muito, né, desse cenário para conhecer estranhos, né, para conhecer novas pessoas e marcam encontros. Nós temos inúmeros casos aí, amplamente divulgados, sobre cenários de violência nessa condição. Uso de webcam. Oriente seus filhos para nunca usar o webcam quando estiver se comunicando ali com alguém que não conheça, né? Mantenha a webcam fechada e sempre que possível, se tiver alguém incomodando, oriente ali o seu filho para que ele bloqueie a pessoa, para que ele não tenha constrangimento em ter essa ação. Às vezes do outro lado a pessoa ameaça, fala, seja transparente com seu filho. Aquela outra pessoa nada significa e ele acaba exercendo um poder psicológico importante com a sua criança, expondo ela a um cenário de risco. Quanto a você, na sua vida profissional, as redes sociais têm forte impacto, né? Então cuide da sua imagem, é importante, às vezes final de semana a gente exagera um pouquinho, vamos evitar ali aquelas imagens que nos exponham, né? Um cenário de constrangimento, de vexame, até porque isso pode impactar a sua vida profissional. Nas redes sociais profissionais, como por citar o LinkedIn, que é um dos mais famosos, né? Procure ser formal e não misture ali assuntos pessoais. E antes de divulgar uma informação, dá uma refletida se aquela informação, se aquela publicação não vai afetar o seu perfil no processo da empresa que você trabalha, ou se ela não pode te criar um constrangimento, um impedimento num processo seletivo futuro. É importante dizer que, embora a LGPD crie limites para o uso dos dados, o artigo 7º da lei, ele traz para a gente as bases legais e lá, especificamente nos parágrafos 3º e 4º dessa lei,
fala claramente que os dados que são publicamente declarados pelo próprio titular, a eles não se aplica a norma no sentido de restrição. Então, se o próprio titular declarou aquela informação, a empresa, a pessoa que está fazendo um processo seletivo, o hunter, o pessoal ali do RH, ele pode olhar e falar assim, bem, não se encaixa no perfil que a gente quer. Então tenha muito cuidado aí com as suas redes, né? E para você que está no projeto de adequação LGPD, dá uma lida lá na política de segurança da empresa, no comportamento em redes sociais, porque as empresas têm criado, e isso tem sido cada vez mais importante, mecanismos internos de documentação, de orientação para o uso adequado de redes sociais. Então, verifique se o seu comportamento não está infringindo aí alguma norma de conduta da sua empresa, tá? Cuidado ao permitir que o seu filho use o seu telefone, o seu computador de trabalho. Pode ser que ele instale um jogo, pode ser que ele coloque ali um aplicativo que vai compartilhar dados da sua empresa, isso pode ser um problema, e oriente os seus familiares a jamais publicarem qualquer informação sobre a sua empresa ou sobre o seu trabalho. Às vezes é comum, né? As pessoas sentem muito orgulho do trabalho que o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, o pai, a mãe têm. E isso é importante. É importante que sinta orgulho, que as pessoas que estejam conosco, as pessoas são caras pra gente, que elas se orgulhem do que a gente faz. Afinal de contas, ela faz parte disso. Mas é importante que ela seja consciente que quando ela divulga algo sobre isso, ela pode estar causando um problema, um embaraço. Então oriente para que essas publicações não aconteçam. São algumas dicas para uso de redes sociais. A gente fala, né, a rede social é só usar, mas vale a pena se preocupar porque tem cenários ali que podem e chamam a atenção para riscos, né, que nós devemos evitar. Bem, pessoal, como eu disse, esse material eu estou comentando, o material publicado, criado, desenvolvido ali pela CertBR, está disponível exatamente para esse tipo de ação, como nós estamos fazendo aqui, e ele está disponível lá em cartilha.cert.br, juntamente com outras cartilhas, outros materiais de um conteúdo maravilhoso que você deve levar para casa, apresentar para os seus filhos, para sua esposa, para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, né, para os seus amigos, para os amigos dos seus filhos, para que eles possam se conscientizar cada vez mais sobre segurança da informação e sobre os riscos que nós estamos diante de um cenário de rede social, em especial no comentário que a gente está fazendo aqui nessa cartilha. Também existe um material muito bom, de muita qualidade, feito ali pela equipe, disponibilizado num site chamado internetsegura.br. Lá tem um conteúdo muito rico, né? E conteúdos direcionados para crianças, para jovens adultos, para adolescentes, para melhor idade, para que você possa baixar e divulgar, né? Então baixe, né? Acesse lá internetsegura.br, baixe, compartilhe ali, manda no WhatsApp do pessoal do grupo de família, faça com que eles tenham um comportamento nas redes sociais um pouco mais seguro, né? Afinal de contas, eles vão proteger você e vão proteger a si. E se você está no Twitter, falando em redes sociais, se você está no Twitter, siga, acompanhe o trabalho da CertBR, twitter.com/CertBR. A equipe fez um trabalho maravilhoso. Eu sou muito grato, né, por ter tido acesso a esse material e sempre que posso agradeço, embora não conheça o time da CertBR, é importante para mim deixar claro para vocês aí de quem é esse material e os créditos então da cartilha de segurança para a internet, o fascículo de redes sociais e fascículo de privacidade, são todos aí da CertBR, estão lá em cartilha.cert.br/fascículos e tem um livro sobre internet segura disponível em cartilha.cert.br/livro. Acesse, conheça, divulgue. Coisa boa, é importante a gente falar. Estamos falando da segurança das pessoas, estamos falando do que é bom, do que é importante aí, para a gente ter um ambiente digital mais agradável. É o que eu queria conversar com vocês. Um forte abraço, até o próximo encontro. Tchau!